Esse é um padrão bonito, um candle forte de compra. Muita gente entra antes mesmo do fechamento. Normal, o candle fecha muito bem, o preço começa a ir, pouco mas vai. Você já imagina um trade lucrativo. De repente ele para, começa a perder força, a tensão começa aqui. O tempo passa, o preço não reage, cai mais ainda e fecha no negativo. No próximo candle, ele até abre positivo, dá uma leve esperança, mas não consegue nem superar o candle anterior. Volta a ficar negativo. O tempo passa, o preço só cai e aí o stop é acionado. É aqui que a maioria desiste, acha que o erro foi o candle, quase nunca é. Hoje eu vou te mostrar entradas em 12 padrões de candles avançados, do jeito que profissionais usam, para você ter ferramentas eficazes e parar de cometer erros que custam stops desnecessários. Inclusive, esse stop que você acabou de ver não aconteceu por acaso. Mais à frente eu vou te mostrar como esse tipo de erro aparece, mesmo dentro dos padrões corretos, que a gente vai ver hoje. Mas para isso fazer sentido, antes a gente precisa alinhar uma coisa muito importante sobre a estrutura dos candles. É rapidinho. Para começar, um candle nada mais é do que a história de uma briga entre compradores e vendedores, dentro de um período de tempo, curto ou mais longo. Tudo o que a gente vê aqui é o resultado dessa disputa. Todo candle começa com uma intenção. Aqui a gente tem a abertura e o fechamento. Esse corpo não é só um desenho no gráfico. Ele mostra onde o mercado aceitou negociar dentro desse período de tempo. Mas o preço raramente vai direto da abertura para o fechamento. Durante o caminho, ele testa limites. A máxima e a mínima mostram até onde o preço tentou ir. E os pavios revelam algo importante, onde o mercado tentou, mas não conseguiu ficar. Agora, repara no fechamento. Quando o candle fecha próximo da máxima, houve força compradora. Quando fecha próximo da mínima, quem teve vantagem foram os vendedores. Só para alinhar a linguagem. Se o fechamento fica acima da abertura, a gente chama de candle de alta. Se fecha abaixo da abertura, é um candle de baixa. As cores ajudam, mas não são o mais importante. O que realmente importa para a gente é ler a estrutura e entender quem teve o controle do preço. Com essa leitura em mente, agora a gente consegue entender os padrões do jeito certo. Então vamos entrar na prática, nos 12 padrões de candles avançados, com foco nas entradas do jeito que profissionais usam. E mais à frente eu volto naquele trade do início para te mostrar por que aquela entrada falhou e por que isso muda tudo na leitura desses padrões. Vamos começar com o padrão 3 soldados brancos. Aqui não existe sutileza, são 3 candles de altas consecutivos com fechamento cada vez mais fortes. Aqui nós temos ele, 1, 2, 3 candles. Isso não é reversão, é continuidade de força. A entrada acontece no rompimento do terceiro candle. O stop fica abaixo da estrutura. Vamos colocar aqui nossa ferramenta de risco ganho. A entrada é aqui e o stop fica na mínima da estrutura do padrão, ou seja, bem aqui. O alvo fica 2 vezes esse tamanho, que vai dar aqui em cima. No caso, se você tivesse operado esse padrão, teria dado 12,48% de lucro. Vamos para o próximo padrão. Ele é conhecido como engolfo de alta. Temos um movimento de baixa, de repente aparece um candle de alta, que o corpo dele engloba totalmente o corpo do primeiro candle. Isso não é um detalhe visual, isso é domínio. Os compradores não só reagiram, eles anularam totalmente a tentativa anterior dos vendedores. A entrada acontece quando algum candle rompe a máxima do segundo candle do padrão. Vamos pegar aqui a ferramenta de risco ganho e colocar a entrada bem aqui. O stop fica abaixo da mínima do segundo candle e o alvo é definido em 2 vezes o tamanho desse risco. Percebam que o preço deu entrada, depois caminhou um pouco e foi para o alvo, nos dando 6,52% de lucro. O outro padrão é conhecido como engolfo de baixa. A lógica é a mesma do engolfo de alta, mas agora do lado vendedor. Nós temos um exemplo aqui. A estrutura também é formada por 2 candles, só que agora ao inverso, nós temos o movimento de alta, de repente aparece um candle vendedor, e o corpo do segundo candle, ele engloba totalmente o corpo do primeiro candle. Nesse caso, a entrada se dá quando algum candle rompe a mínima do segundo candle e o stop fica acima da máxima da estrutura, aqui em cima. O alvo também é 2 vezes o tamanho desse risco. Lembrando que aqui é uma operação de venda, você ganha com preço em queda. Depois da entrada, o preço começa a cair até que vai para o alvo, nos dando 7,44% de lucro. Novamente, um belo lucro. O próximo padrão é conhecido como Bull 180. Aqui nós temos ele. Esse padrão é formado por 2 candles. O primeiro é um candle de baixa e o segundo é um candle de alta.
Esse padrão normalmente é encontrado numa região de fundo, após o movimento de baixa, como esse aqui. O tamanho do segundo candle é praticamente igual ao tamanho do primeiro candle. A entrada se dá na superação da máxima do segundo candle, e o stop fica abaixo da mínima da estrutura. Percebam que após da entrada, o preço se movimentou um pouco e foi direto para o alvo. O alvo ele corresponde a 2 vezes o tamanho do risco. Nesse caso, nos deu 15,38% de lucro. O próximo padrão é um Bear 180, o oposto do Bull 180. Aqui para trás a gente tem um. Aqui está. Ele também é formado por 2 candles, só que agora esse padrão geralmente ele é encontrado na região de topo, após o movimento de alta. O primeiro candle ele é um candle de alta e o segundo candle ele é um candle de baixa. O tamanho dos corpos dos 2 candles são praticamente iguais. A entrada se dá quando o segundo candle perde sua mínima e o stop fica acima da máxima da estrutura. E o alvo é 2 vezes o tamanho desse risco. Após a entrada, o preço começa a descer e vai até nosso alvo, nos dando 18,40%. Lembrando que aqui é uma operação de venda. A gente ganha com a queda do preço. O próximo padrão é a barra elefante de alta. Ela geralmente aparece nos rompimentos. É um candle que mostra a força dos compradores. Geralmente não tem sombra, justamente por conta dessa força, que o preço não consegue nem recuar. A entrada se dá no rompimento da máxima do candle e o stop fica 1 centavo abaixo da mínima do candle. Aqui a gente só tem que ter um pouco de cuidado porque geralmente o stop é um pouco mais alto, como esse aqui, ó, 11,38%. E após a entrada o preço andou e nos deu um belo lucro, 22,76%. O próximo padrão é a barra elefante de baixa. Aqui não existe dúvida. É um candle grande, com deslocamento claro e fechamento forte. Isso mostra a agressão real dos vendedores. Aqui está ela. Geralmente aparece em topos ou em rompimentos. A entrada se dá na perda da mínima do candle e o stop fica acima da máxima dele. Assim como na barra elefante de alta, devemos ter cuidado com o stop, pois ele se torna um pouco mais elevado. Nesse caso aqui nem tanto, está em 6,73%. Percebam a força do movimento a partir da entrada, foi direto para o nosso alvo, nos dando 13,46% de lucro. É um dos meus padrões preferidos pela sua força. O próximo padrão é o padrão martelo. Temos um aqui. Visualmente, é um candle com um corpo concentrado na parte superior e um pavio longo. A cor do corpo não é o ponto principal aqui. O que importa é a estrutura do candle. Esse formato ele indica rejeição de preço, ou seja, o preço tentou cair, não conseguiu e voltou. Esse padrão geralmente é encontrado numa zona de suporte, depois de um movimento de baixa. A entrada se dá 1 centavo acima da superação da máxima do candle, e o stop fica 1 centavo abaixo da mínima. O alvo corresponde 2 vezes o tamanho do risco. Após a entrada, o preço se movimentou bastante, mas acabou indo para o alvo, mais de 6% de lucro. Nada mal, não é? E aqui a gente já pega o gancho também de outro padrão, que é o martelo invertido. Ele é o oposto do martelo. Aqui o corpo fica na parte inferior e o pavio longo fica na parte superior. Nesse caso do martelo invertido, ele é encontrado numa área de resistência. Aqui também a cor do corpo tanto faz, pode ser de alta ou de baixa. O que importa também é a estrutura. O preço tentou subir, foi rejeitado e voltou. Então aqui é uma demonstração de força vendedora. E como a gente quer entrar sempre na direção da força, aqui a gente faz uma entrada na venda. E ela se dá quando esse candle tem sua mínima rompida. O stop fica 1 centavo acima da máxima desse candle e o alvo 2 vezes o tamanho do risco. Veja também que é um padrão muito bom e acabou indo para o alvo. Aqui ele deu 5,58% de lucro, padrão muito forte também, e muito encontrado nos gráficos. Vamos ver agora a linha perfurante, ou Pierce Line. A estrutura desse padrão é formada por 2 candles, aqui está ele. Ele geralmente é encontrado numa região de fundo, o preço vem caindo, e forma a estrutura. Ela é composta por um candle de baixa e um candle de alta. O candle de alta tem a sua abertura abaixo do fechamento do candle de baixa. Após isso, o fechamento do candle de alta tem que ser, no mínimo, na metade do candle de baixa. Esse movimento indica que os vendedores começaram dominando, mas os compradores entraram com força suficiente para recuperar boa parte do terreno. A entrada se dá no rompimento do candle de alta, ou seja, do segundo candle. Quando o próximo candle rompe 1 centavo acima do candle, você marca a sua entrada e o stop fica 1 centavo abaixo da mínima da estrutura. O alvo é sempre 2 vezes o tamanho do risco.
Depois da entrada, o preço ficou andando lateralmente, depois foi para o alvo, nos dando 9,50% de lucro. O outro padrão é o nuvem negra. Vamos ver aqui para trás. Aqui está um. Ele é o oposto do linha perfurante. Ele é formado também por dois candles. Aqui está a estrutura. Geralmente numa região de topo, o preço vem subindo e para nessa região de resistência. Aqui, o primeiro ele é de alta e o segundo ele é de baixa. A abertura do candle de baixa tem que ser acima do fechamento do candle de alta. E a mínima desse candle de baixa tem que ser no mínimo na metade do candle de alta. A entrada se dá no rompimento da mínima do segundo candle. 1 centavo abaixo dele, o stop fica 1 centavo acima da máxima da estrutura e o alvo é 2 vezes o tamanho do risco. Após a entrada aqui, o preço também andou um pouco lateral e depois veio forte para o alvo, dando 12,80% de lucro. Outro padrão muito bom. E o último padrão que nós vamos ver aqui é o Stick Sandwich. O pessoal costuma chamar de vela prensada ou sanduíche de vela, mas o nome aqui não importa, o que importa é a estrutura do padrão. O padrão é esse aqui. São 3 candles, sendo que o primeiro e o terceiro são candles de baixa, e eles têm que ter o seu fechamento igual ou bem próximos um ao outro. E o candle do meio é um candle de alta. Ele é encontrado numa região de fundo e a entrada de compra se dá no rompimento da terceira vela, 1 centavo acima da máxima dela, e o stop fica no fundo da estrutura. O alvo também é 2 vezes o tamanho do risco. Após da entrada, mostrou força e foi direto para o alvo. 306 pontos aqui, também muito bom. Agora que já vimos 12 padrões de candles e como entrar em cada um deles, repara numa coisa. Todos esses padrões funcionam, mas nenhum deles funciona em qualquer lugar do gráfico. Padrão de compra faz sentido em região de fundo. Padrão de venda faz sentido em região de topo. Quando você ignora a localização, acontece exatamente o stop que você viu lá no começo do vídeo. Por falar nisso, vamos ver por que aconteceu aquele stop. Então olha só, esse foi o padrão que gerou a entrada. Esse padrão está correto, é uma barra elefante de alta. Então quando o próximo candle superou a máxima dessa barra elefante, a gente faz uma entrada. Agora vamos fazer a marcação para saber aonde que apareceu esse padrão. Vamos colocar essa linha aqui para nos guiar, tirar o zoom e vamos ver. Então olha só, aqui é uma zona de resistência. A gente procura por padrões de venda. Então nessa localização a gente tem que ignorar esse padrão barra elefante de alta, porque nós estamos numa região de resistência. Numa resistência só faria sentido se fosse uma barra elefante de baixa e a gente entrar na venda, na superação da mínima da barra. Aí a gente poderia pegar esse movimento para baixo, faria mais sentido. Então perceba que o problema nunca foi o candle, foi onde ele apareceu. Padrão bom no lugar errado continua sendo trade ruim, não tem jeito. Então é isso. Se você quer aprender a ler o gráfico do jeito profissional, com entradas, stops e contexto, se inscreve no canal que eu ensino análise técnica sem complicação e sem promessa vazia. E comenta aqui embaixo qual desses padrões você mais usa ou qual ainda te gera dúvida. Isso me ajuda a escolher os próximos vídeos e aprofundar exatamente onde a maioria erra. E se você quiser aprender a usar o stop mais profissional e assertivo, tem um vídeo específico sobre isso aqui no canal. Até o próximo vídeo. Quer ser rico? Vem comigo!